A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Convido você a participar da nossa EBD. Estamos aí pensando em colocar uma consagração pela manhã, a partir das 7 horas da manhã até as 8h30, louvor, uma parte de louvor e uma parte de oração, uma reflexão e depois escola bíblica dominical. Eu convido você a vir a fazer parte desta comunhão de adoração ao Espírito Santo. Vamos adorar a Deus com nossos louvores, são dedicados a Ele, e vamos interceder uns pelos outros. Você está convidado a ser parceiro deste ministério e fazer parte das fileiras dos exércitos de Jeová. Que Deus te abençoe. Vamos à Escola Bíblica Dominical, oração para iniciarmos. Estamos aqui na disciplina Evangelho de João, capítulo 11, essa semana. Já estamos na metade do livro. Daqui a uns dias nós vamos estar terminando. E o nosso irmão, Telmo, professor de Escola Bíblica Dominical, um grande seminarista, com lições maravilhosas, vai trazer aqui um período de lições para nós, para dinamizar e para edificar as nossas vidas. A paz de Cristo, um grande abraço, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Senhor, recebe a nossa adoração, nosso louvor, abençoa a nossa EBD com a Tua palavra, com a Tua presença, seja conosco, nos abençoe, meu Pai, mais uma vez, o Ministério Guiando o Rebanho, a Igreja de Deus, Senhor, que Tu tens estabelecido aqui neste lugar, quer te honrar, te louvar e te adorar, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por tudo, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Vamos aos louvores.
Aleluia! A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ah, glórias a Deus. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Aleluia! Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Bendito seja o nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso de Israel, que é o Deus de Jacó, que é o Deus de Abraão, o nosso grande e poderoso Salvador. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Quero louvar a Deus pela sua vida. Deixa eu dar um toquinho aqui. Aleluia. Está muito calor hoje aqui. Graças a Deus. Tivemos uma frente fria aqui, umas tempestades, né, de verão, que é perigosíssimo. Mas hoje o dia amanheceu lindo. Tá sol e tá calor. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 11. Escola Bíblica Dominical. Vamos começar capítulo 11, versículo 1 em diante. Em Betânia, o sinal miraculoso, a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos.
Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de noite, não tropeça. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto,
clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outrora, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se os deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, deserta, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: quem vos parece? Que vos parece? Não virá ele a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciasse, a fim de o prenderem. Senhor, fala aos nossos corações, nos abençoa com a sua palavra, que é santa, que é poderosa, que é pão, que é água, que é lenitivo para aqueles que te amam e que vivem pela fé, que é a tua palavra que nos foi dada, para que cresçamos nela, e crendo temos a vida eterna, e por meio da sua assimilação a comunhão contigo. Nos abençoe no nome de Jesus, amém, graça te damos. Então aqui hoje nós chegamos na parte do Evangelho de João capítulo 11, em que Jesus, ele vai fazer um dos maiores sinais no meio do povo de Israel, conhecido até mesmo daqueles que frequentavam o templo. Por isso o texto diz que eles correram ao sacerdote de Israel para falar o que estava acontecendo. E ao invés de eles assimilar e entender pelo lado positivo, eles entenderam protegendo os seus interesses. O egoísmo humano é algo tremendo. E o sacerdote, sem saber, como ele era sacerdote, representante de Deus no meio do povo e representante do povo diante de Deus, ele vai profetizar sem perceber que está profetizando. O que vocês estão falando, se preocupando com isso ou com aquilo outro? Vocês não entendem que morra um homem para que não morra toda a nação? Então aquele sacerdote, com aquela palavra que ele deu, Jesus foi escolhido por ele como um cordeiro que deveria ser morto para o resgate de muito, ou seja, no lugar de muito. Então o sacerdote, ao invés de ele fazer algo que fosse destrutivo pela sua ganância, por isso que as escrituras sagradas dizem que tudo contribui em favor dos que vão herdar a salvação, ou seja, tudo contribui em favor do projeto, do plano e dos propósitos de Deus, que a salvação é um projeto, plano e propósito de Deus, em favor da humanidade, porque Deus teve que fazer isso.
Por isso ele prepara cordeiro para ele. O que Deus tinha de fazer, Deus fez. Agora precisava desse cordeiro ser examinado pela população, ser examinado pelos sacerdotes, pelas autoridades eclesiásticas da época, e aceito. Então, nesse momento, Jesus foi aceito pelo supremo e sumo sacerdote do ano vigente, como aquele que vocês estão falando. Por que conversam assim entre vós? Não vê que esta é a nossa oportunidade? Vamos provar, na realidade aquilo ali, ó, vamos provar para Roma que nós estamos com ele, que também não aceitamos baderna dentro do domínio deles, e vamos aproveitar o ansejo e sacrificar esse homem no lugar do povo, porque Roma vai vir, porque esse homem está causando um grande alvoroço. Pode-se entender que é uma nova revolução, e Roma vai destruir todos nós, assim como fez no ano 70, quando eles se rebelaram depois que Cristo ascende ao céu. Jesus vai profetizar no templo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está profetizando ali, como profeta por excelência, que eles deixariam de possuir o seu templo, ou seja, aquele templo que tinha aprovação divina passaria pelo cumprimento das profecias e perderia o sentido, não seria mais necessário ele ali. Não foi mais necessário. Não porque não é necessário, porque o povo judeu não pode ter um templo. Não, eles têm que ter o templo deles. Mas por causa dos princípios que estavam estabelecidos ali dentro. Do egoísmo, eles estavam como déspota, dominando o povo ao seu bel prazer. Eram sacerdotes verdadeiramente do ventre, coligado ao poderio romano, escravizando a própria nação e mantendo a sua posição eclesiástica e social. Hoje está diferente? Não, está a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. O pequeno que ousar abrir a boca para falar a verdade é perseguido, destruído, ou então as pessoas vão arrumar um jeito de denegrir a imagem dele. O próprio diabo vai se esforçar muito por isso. E os seus filhos, os filhos de Satanás, são os demônios vivos de carne e osso, também trabalham para destruir os planos, propósitos e o reino de Deus. Quando cultivam e agasalham o pecado, enrustido vivem na igreja, se alimentando da gordura do povo de Deus, e ali são mancha. Judas fala na sua epístola que são câncer, são nódulas malignas, e como ondas que fazem espumas, sinais humanos, mas sem vida divina. São verdadeiros filhos do diabo, pecadores dentro da igreja, e aquele que é, sabe muito bem que é. Então esse sacerdote vai fazer essa profecia, por causa da ganância. Quando a Bíblia diz que tudo contribui em favor dos que vão herdar a salvação, aqui você está vendo o que Paulo está querendo dizer ali, o que as epístolas estão querendo dizer. Não tem jeito. Aquilo que foi estabelecido por Deus se cumprirá, porque Ele é Deus e o homem é homem. Ele tem poder e o homem não tem. Ele tem autoridade e o homem não tem. Ele é Senhor, Criador de todas as coisas e o homem não é. O homem é criatura, tem que tomar sua posição novamente de criatura, de filho, de servo e de adorador, porque a vida do ser humano foi lhe dada para um propósito. Qual o propósito? Tem gente que pensa que Deus deu a vida ao ser humano para escravizar esse ser humano, ele ser uma besta adoradora, ignorante lá, né? Como muitas religiões têm aí, que as pessoas são tão ignorantes, são capazes de matar a própria imagem e semelhança de Deus em nome do próprio Deus. Isso é estupidez, estupidez pura, falta de conhecimento, falta de maturidade, falta de Deus no coração. Deus nos deu a vida para nós vivermos. E Deus tem prazer quando o homem vive, mas vive dentro do centro da sua vontade. Deus nos deu vida para viver, e a vida que Ele nos deu para viver é para ser vivida intensamente em comunhão com Ele. Então ame a sua esposa, ame sua família. Se você namora, namore muito, mas namore no Senhor. Se você tem condições hoje, está podendo passear, passeie muito e curte o seu passeio, porque esta é a sua porção. Porém, não se esqueça que você é um adorador. Aonde você estiver, dê testemunho de adorador, dê testemunho de filho de Deus, e desfrute ao máximo tudo aquilo que Deus lhe proporcionar.
Então hoje a lição começou de trás para frente. Agora vamos aqui no primeiro versículo. Eu fiz o fechamento, expliquei essa parte final, porque depois eu não vou explicar ela. Então o sacerdote vai profetizar sobre esta grande promessa de Deus, que está sendo realizada diante dos olhos da nação, sem que eles percebessem. Por que não perceberam? Estavam longe dessa palavra. Haviam criado um legalismo religioso tão grande, que eles eram incapazes de perceber. Alguns até percebiam, e ficavam perplexos e atônitos. Por isso correram e foram falar para ele do grande sinal que nós vamos desenvolver agora, o tema. Então aqui nós fechamos. Agora vamos para o capítulo 1. O texto diz que Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, que estavam na cidade de Betânia, e ali Lázaro vai ficar enfermo. Alguns dizem que Lázaro era leproso, mas as escrituras sagradas não falam nada que Lázaro era leproso. O leproso que Jesus fala, que se chama de Lázaro, que não é identificado com este Lázaro aqui de Betânia, que não tem nada a ver com o irmão de Maria, que muitos pensam que é. Aquele leproso é Jesus contando um fato como se fosse uma parábola. Por que não é uma parábola, pastor? Porque tem pessoas distintas, tem lugares distintos, tem sofrimentos distintos, tem bênção distinta, tem o rico, tem o pai Abraão, são pessoas que existem. Então ele está nos falando um fato, que ele como Deus homem, o Deus homem encarnado naquele homem que está ali, ele como homem, ele estava servindo de canal de uma transmissão de uma realidade que havia existido, e ele estava contando um fato que é uma verdade dentro da existência humana para abrir os olhos dos homens. Entende? Não, é parábola, não existiu aquilo, Jesus só contou para ilustrar, para dar um ensino e tal, porque ele tinha esse costume, verdade, mas não se entende aquilo ali como uma parábola. Tem pessoas distintas, lugar distinto. Abraão, tem o rico, tem o próprio, falando o próprio Deus, tudo está ali revelado, porque Jesus está revelando que o homem leva com ele as suas obras, e dependendo como ele vive aqui, é o lugar aonde ele vai estar. Alguns dizem que o inferno não existe. O lugar chamado inferno, Gehenna, Seol, que as escrituras falam, não existe, literalmente, porque era um lugar em Israel, aonde o povo de Israel pecou pela idolatria, uma montanha com uma caverna, e lá embaixo passava um rio subterrâneo. Então eles fizeram ali um local de adoração a Maloque, e levavam ali os seus filhos recém-nascidos, e colocavam na mão de Maloque, que ficava assim, e Maloque era um ídolo de ferro oco, e se colocava fogo dentro daquele ídolo, e a mão de Maloque de ferro encandecia. E quando eles jogavam a criança ali por oferenda, tocavam tambores, tamborins, pandeiros, e gritavam alto para abafar o grito agonizante do sofrimento daquela criança, aonde o diabo era glorificado pela morte de inocente. Então toda vez que tu vê matar inocente, é o diabo que está matando. Muitas das vezes inocente morre, como está acontecendo agora. Israel está bombardeando, está matando inocente. É necessário, por justiça, por prevenção. Você tem uma casa, e a tua casa está cheia de ratos. Os ratos fizeram túneis debaixo de tua casa, na sala, na cozinha, no quarto e no corredor, e você não tem como acabar com aqueles ratos, porque eles entram pelos buracos do lado dos vizinhos, e de noite é aquele barulho de eles fazendo e sai para fora, roem os pés de seus filhos, roem a mão de sua esposa, roem você mesmo, querem destruir. O que fazer? Tem que tirar os ratos de lá, a qualquer custo e a qualquer preço. Uma vez que os ratos saem deliberadamente e começam a roer os pés dos teus filhos, dos recém-nascidos, comer toda a tua comida, urinar sobre tua água, eles estão produzindo maldição. Como maldito, eles têm que ser tirados de dentro de sua casa, custe o que custar. Não, mas o chão é muito caro. Esse piso é de um piso importado, é algo maravilhoso, é caríssimo. E até que então se vê que
Por um tempo os ratos ficaram lá, mas agora eles saem para fora, mostram a sua verdadeira intenção de devorar tudo e destruir tudo que está sobre a sua casa. Então eles saem como covardes. O que fazer? Vamos alugar rompedores, os melhores que tiver. Vamos comprar bombas de venenos e vamos rasgar a nossa sala ao meio, por mais caro que seja, por mais custoso que seja. Vamos rasgar, vamos destruir todo o nosso chão, nem que nós tenhamos que construir novamente, mas vamos arrancar esses ratos de lá e vamos queimá-los e matá-los e destruir todas as suas tocas, para que se tenha paz na nossa casa, na casa dos nossos vizinhos, para que as pessoas que estão à volta possam ter paz. No começo é bom, não é barulho, vai incomodar as pessoas, vamos trabalhar de dia e de noite, mas quando nós tirarmos tudo de lá, até os vizinhos vão ser abençoados. A peste, a doença, a leptospirose, a peste bubônica, a febre, as fezes sobre o alimento, a comida, eles roendo o pé dos nossos filhos, poluindo o coração dos nossos filhos com ódio, com raiva, não vão mais fazer, porque nós vamos destruir isso. Então vai haver paz. Então a coisa que é necessária. Então vamos passar aqui para Marta, Lázaro e Maria. Obrigado, Espírito Santo. Então as Escrituras nos falam de um dos maiores e grandes sinais que Cristo, Deus, nos dá. Faça o que tem que fazer, e o que tem que ser feito, tem que ser feito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E as irmãs de Lázaro, apavoradas com a situação de Lázaro, veem Lázaro doente e vê ele morrer. Lázaro é morto. As irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus, avisam a Jesus. Jesus ainda passa 2 dias no local onde ele está, anunciando a palavra de Deus, fazendo sinais, prodígios e maravilha. E os discípulos que estavam com Jesus gostavam daquele momento em que Jesus estava com eles. É fácil. Você tem que pegar as minúcias do texto. Vamos desmiuçar. Quando Jesus falou, vamos para a casa de Lázaro, Marta e Maria, vamos voltar para a Judéia. Senhor, nós estamos aqui, e aqui está muito bom, aqui está a maravilha. Tu tem orado, tu tem curado, tu tem feito a obra de Deus, tu tem pregado essa mensagem salvífica, e nós temos vindo, crido e ouvido o que tu está fazendo. Estou conjecturando aqui com os irmãos. Por que voltas para a Judéia? Se lá eles querem te matar, Jesus vai dizer, olha, quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite, tropeça porque é noite. Então vamos, porque se vocês estão comigo, que sou a luz do mundo, vocês não vão ter pedra de tropeço lá. É isso que Jesus está falando. Confia em mim, confia em quem eu sou e que eu posso fazer. Ande comigo. Se tu for comigo, nada te irá acontecer. Agora, se você for sem mim, tu vai na tua escuridão, e na escuridão tu vai tropeçar lá. Jesus está falando, ó, se tiver comigo, eu que sou luz, entro nas trevas, dissipo as trevas, e quem está comigo vê todas as coisas e não cai, não tropeça, não vai esborrachar no chão. Mas quem não está comigo está na escuridão, e quem está na escuridão tropeça e se esborracha no chão. É isso que Jesus está falando ali. Se está comigo, eu garanto a tua vitória, fique tranquilo. Então eles vão para Betânia, 2 dias eles levam para chegar lá. Quando vem 2 dias para ir, 2 dias, alguns dias mais, Jesus fica, mas para voltar, provavelmente Lázaro morre. Quando o jovem está dando um recado para Jesus, Lázaro está morrendo lá, Lázaro já morreu. 2 dias, Jesus fica ali e volta. Com 2 dias aproximadamente que o recado foi dado, 4 dias de morto. Já está no estado de decomposição, putrefação. Por isso que ela vai falar, Senhor, já cheira mal. Quando Jesus chega, Marta encontra Jesus. Consola e conforta o coração de Jesus, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu creio, Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. Eu creio. Então Jesus vai dizer para ela, vai, chama a tua irmã Maria. Foi e chamou a irmã Maria. E Maria sai de casa correndo em direção ao Cristo, Marta atrás. E a multidão de pessoas que eram praticantes do judaísmo, que conheciam Marta e Maria, que eram conhecidas até mesmo dos sacerdotes,
foram com elas. Provavelmente eles disseram, o texto nos diz isso, vamos lá para chorar junto com ela. Por isso que quando Jesus vê Maria vindo, e vê ela chorando, e vê a multidão de praticantes do judaísmo e judeus vindo, pessoas que estavam ali, parentes próximos, até vizinhos e amigos vieram junto com essa multidão, e todos vinham ali como carpideira, né? Chorando pela morte de Lázaro. E quando Jesus vê aquilo, ele se comove e ele chora, porque ele amava muito Lázaro, amava aquela família e não gosta de ver o sofrimento do ser humano. E Jesus, antes de ir para lá, Jesus falou para os seus discípulos o que aconteceu com Lázaro. Lázaro dorme, mas se dorme, ele está bem. Aí Jesus vai revelar, Lázaro não está dormindo o sono do descanso para o corpo, Lázaro está dormindo o sono da morte, ele já está lá no Sheol, mas eu vou, porque eu vou chamar, porque o Sheol não pode prender aquele a quem eu chamo, porque eu tenho autoridade sobre o Sheol. Jesus falou, eu tenho autoridade sobre a vida e sobre a morte. Eu posso matar e eu posso dar vida. Eu posso ressuscitar, como também posso colocar no sepulcro. Temei aquele que pode matar o corpo, a alma e o espírito. Não temei ao homem, que o homem mata só o corpo. Então, quando Jesus vê ele chorando, Jesus pergunta, onde o colocaram? Vem ver. Jesus chegou próximo e ela disse, Senhor, já cheira mal. Por que ela sabia que cheirava mal? Porque ela já tinha ido um dia ou dois anterior lá para... Já estava no quarto dia sepultado. Então, Jesus já tinha, a Marta e Maria, e provavelmente aquela multidão de pessoas, já tinham ido lá, pelo menos 2 ou 3 dias orar, já sentindo o mau cheiro da decomposição, putrefação do corpo de Lázaro, que estava enrolado com ataduras. Jesus disse, ó, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ela disse, Marta disse, eu creio, então chama Maria, porque se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. E a multidão que veio com ele, ficaram perplexos olhando, e interessante que alguns que vieram falaram assim, olha, não poderia esse que abriu os olhos ao cego, abrir o olho de cego de nascença, que eles sabiam que Jesus havia feito esse milagre lá no templo, não poderia esse que abriu o olho ao cego de nascença evitar a morte de Lázaro se ele estivesse aqui? Mas Deus tem algo para esse é o pensamento humano. Interessante que o pensamento do humano, muitas das vezes, eu não quero passar pelo sofrimento, eu não quero sofrer assim, isso não é para mim. Isso é o pensamento do ser humano, mas o pensamento do divino. Ah, pastor, eu estou passando numa moeda. Se eu contar um pedacinho da minha história para você, você vai ver o que é moeda. Você vai ver. Ah, se alguém contar um pedacinho da vida dele para você, você vai ver, não, eu estou pensando que eu estou sofrendo, mas isso aqui é fichinha. Eu tenho que levantar minha cabeça. Que normalmente a tendência do ser humano natural, com pouco entendimento e maturidade, é ele entender que o sofrimento dele é maior do que todo mundo. Por isso tem gente que quer se suicidar, é frouxo. Ele acha que ele não pode sofrer. Ele pensa que ele é algum tipo de anjo, querubim da guarda, ou é semideus. Não, eu não posso sofrer, eu estou aqui só para gozar das benécias. Enquanto está tudo bem, eu glorifico, mas quando eu passo pelo rojão da provação, aí se vê, com o prolongar da tentação, se vê o grau da fé que o indivíduo tem. Tem gente que tem fé nenhuma. Veja, olha, vou na igreja, aí tem aqueles crentes, né, que não tem conhecimento. Quem faz isso é quem não tem conhecimento. Quem aqui tem fé? Todo mundo levanta a mão. A igreja toda levanta a mão. Tem lugar que eu vou, a igreja, a maioria não levanta a mão, outros ficam na dúvida. Meu irmão, você tem fé. Sabe o que é fé? Fé é ter essa palavra aqui, ó, no coração, como guia de regra de fé e prática. Aí eu falo assim, eu tenho fé. Essa fé. Fé significa o que é verdade. Eu tenho fé. Então eu tenho fé. Aí quem tem fé, tem gente que fica na dúvida. Não, eu tenho. Então siga essa fé, assimile essa fé, aprenda essa fé, que essa fé aqui diz para mim que quando você passa por um momento de tribulação,
e você está vivendo aquilo ali, é porque Deus não te ama, não. Não é porque, tem crente que não é espiritual, Deus está pesando a mão, está na prova, é no pecado. Não, pecado nenhum. É o ciclo de vida que você tem, faz parte da sua história. Você vai na casa do vizinho, tem outro tipo de situação, outro tipo de história, outro tipo de maneira de ele também sofrer, mas está sofrendo. Você vai ali na frente, tem outro com outra situação, não é verdade? Está sofrendo. O que é o sofrimento para o ser humano? Sofrimento para o ser humano é um lapidador divino, para ir lapidando, para tirando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, para nós entendermos que nós somos filhos, somos servos e temos que andar em obediência, e a vida nós não podemos ditar para ela o que ela vai nos dar, mas nós podemos aceitar aquilo que ela está nos dando e viver um dia de cada vez como vitorioso. Então, quando Jesus chega lá, eles vão dizer assim, não podia esse que abriu os olhos ao cego ressuscitar, ou seja, impedir que Lázaro morresse, mas Deus tem um plano maior. Os problemas, as dificuldades, as aprovações, servem para as pessoas que estão de fora olhar e falar assim, caramba, para você é dor, eu estou doendo, meu Deus, eu não estou aguentando mais, mas aí você está de pé, você tem um momento que tu chora lá, mas depois você volta, respira e está passando pelo problema firme, está trabalhando, está pregando o evangelho, está ajudando as pessoas, mas as pessoas sabem que tu está vivendo um problema. Para você dói, para você é ruim, você queria se livrar, mas para as pessoas que estão te assistindo, elas estão falando assim, glória a Deus, teu servo, tua serva, está passando por isso, mas está firme contigo, essa pessoa é um exemplo para mim. Então as provações é o meio de Deus mostrar que Ele é Deus na sua vida, e que Ele te dá força, e você serve de exemplo para as pessoas. Então sirva de exemplo positivo, não de negativo. Tem gente que quer suicidar, se matar, dando um mau exemplo às pessoas, ao invés de pegar o limão que querem passar nos seus olhos, toma da mão deles, espreme num copo, faz uma limonada e bebe puro, sem água, ainda diz assim, que delícia. Na boca ele é ácido, né? Mas no estômago ele se torna alcalino, traz cura para você. Então, quando eles esperavam algo humanamente falando, Deus vai fazer algo além daquilo que o ser humano possa imaginar. Todas as vezes que você estiver passando por uma provação, é mudança de fase, é subir um degrau. Frouxo desce, frouxo permanece parado. Derrotado não tem atitude, se prostra, mas aquele que enfrenta a dificuldade do dia a dia, determinado, firme na fé, ele sobe patamar, ele sobe degrau, ele passa para uma outra fase, aonde ele passa a ver a vida de maneira diferenciada, aonde ele passa a aproveitar os bons momentos da vida, aonde ele passa a entender o que é a vida, e quando ele tiver a oportunidade, ele vai viver intensamente, porque ele sabe que aquela é a porção dele. Então não perca a sua oportunidade, viva intensamente, entenda que a provação, a perca, a falta disso, ou a falta daquilo, ou pessoas falando, ou covardia sobre tua vida, é Deus permitindo para que você seja provado e aprovado e aperfeiçoado na sua caminhada, porque um montão de derrotado tem por aí, pessoas que quando vê dificuldade, sai correndo, dá a volta. Eu até entendo certas coisas, mas não consigo compreender, queria que alguém pudesse me ensinar isso. Por exemplo, se eu, pastor Américo Gomes, tivesse lá em Israel, a minha esposa está ali, sabe disso, ela falou, ainda bem que tu não estava lá. Aí eu falei, Deus sabe todas essas coisas. Se eu ganho uma passagem, se eu compro a passagem para ele, começa a jogar bomba, eu vou lá para a porta do quartel de Israel e falo assim, me dá um fuzil aí, me ajuda aí, porque eu quero estar com vocês. Já que eu estou aqui em paz, eles estão jogando bomba na minha cabeça, eles são inimigos, foram eles que começaram, nós vamos terminar essa coisa aí, vamos lá. Eu me oferecia como voluntário, tranquilamente, porque não se deve aceitar o domínio do mal, os déspotas, os ditadores, aqueles que se levantam, querendo ser melhor do que tudo, que a todo destruir todo mundo, aos pés
como se fossem filhos de dragões, destruindo todo mundo, irracional. Não se pode aceitar essas coisas. Então as provações servem para nos lapidar, para nos aperfeiçoar. Israel está passando pela guerra lá, tá, mas quando ele sair de lá, ele vai sair melhor do que ele estava. Melhor. Então Jesus vai parar diante daquele sepulcro, e os consoladores de Marta e Maria vão falar assim: não podia ele evitar que Lázaro morresse? Não, Deus não vai te livrar da maldição, Deus não vai te livrar da provação, Deus não vai te livrar do problema, da dificuldade, da guerra. Deus vai te livrar na guerra, para que o nome dele possa ser glorificado, para que quem estiver de fora assiste e veja: Deus é Deus, e acabou. Então Jesus quieto na dele, vai ver ele chorando, vai chorar também, e eles vão dizer: vê como ele o amava. Jesus ali não chorou por Lázaro, não chorou por Lázaro. Ah, pastor médico, Jesus, olha o texto que você vai ver, Lázaro já está dormindo, Jesus já sabe o que ele vai fazer. Vem Maria correndo, vem Marta atrás, e vem a turba de fariseus, legalistas religiosos, que tinham poder e domínio de trazer a face de Deus para dentro deles e no meio do povo, e não traziam por causa do legalismo religioso. Jesus, quando olha, vê a humanidade presa nas mãos do diabo, tendo o direito de vida ceifado, assulapado, tirado deles, vivendo como escravo. Então Jesus vai chorar, não só por amor a Lázaro, Marta e Maria, mas Jesus, o choro de Jesus ali é pela humanidade escrava do pecado, tendo sua vida fora do tempo tirada, ceifada, cortada, escravizada. Jesus chora pela humanidade, representada por Marta, Lázaro, Maria e aquela turba de escribas e fariseus e judeus que estavam ali seguindo Jesus, seguindo Marta, e vieram ao encontro de Jesus. Jesus chora pela humanidade que vê os homens presos, morrendo, escravizados por enfermidades, que é por causa da presença do pecado, porque quando Deus fez Adão e Eva, não fez o homem para ser doente. E a ciência hoje comprova que nas nossas maiores reservas de células-troncos que nós temos, a quantidade de células-tronco que o organismo humano possui, é impossível que o homem envelheça e morra, mas ele envelhece e morre. Por quê? Por causa do pecado. Não deixa esse potencial que Deus deu fazer. O pecado tirou esse direito de nós. Uma das maiores grandes reservas de células-tronco que nós temos é no osso da constituição da nossa região pélvica, que é a bacia, aqui, tudo isso, esse osso aqui onde a nossa nádega grande, é a maior concentração de células-tronco que nós temos, uma das maiores. No entanto, fica preso ali, não sai para trazer, provavelmente se perdesse um dedo, ela tem o poder de trazer um dedo novamente. Você tem o poder de ser restaurado, mas a ciência não entende por que isso não acontece, por causa do pecado. Então Jesus vê o homem preso no pecado, vê a sua vida impedida no pecado. Interessante que quando você vê Jesus, hoje você, pela ciência, a ciência comprova o que Jesus fez ali, é milagre. Jesus olha para um homem com a mão ressequida, fininha, dentro de uma sinagoga. Jesus está lá, começa a pregar, olha para o homem, fica com os olhos nele, era sábado. E Jesus fala: ei, vem aqui para o meio do povo, aqui, para todo mundo ver. Aí Jesus está conversando com ele. Quando cai uma ovelha de vocês num buraco no dia de sábado, vocês correm, entram dentro, trabalham e tiram para fora. Não é verdade? Todo mundo é. E por que eu não poderia livrar o filho de Israel disso aí? Aí o Senhor fala: levanta a mão. Quando ele levantou a mão assim, a mão dele foi restaurada imediatamente. Aí você usa a informação da ciência de hoje, o Senhor fez com que aquilo que tinha dentro daquele homem viesse e restaurasse aquela mão de maneira imediata. Milagre poderoso de restauração de membro. Deus fez o milagre com o que existe dentro do ser humano, trouxe à existência o que não existia, porque Ele tem a palavra final, tudo está ao seu mandar. Então quando eu olho e vejo Jesus
Vendo esse comentário, ele está ali e ele fala: tirai a pedra, tira a pedra. Temos que tirar a pedra da inimizade, a pedra do ódio, a pedra da porfia, e confiarmos que o nosso Deus nos guia pelos pastos verdejantes de sua palavra, pela justiça e pela verdade. Então esse Deus que se revela como aquele que veio restaurar a humanidade que se havia perdido e caído, ele mostra como ele faz. Ele usa de meios sobrenaturais, humanos. O que é meio sobrenatural humano? É algo que ele pode fazer, que usa aquilo que já existe, mas traz à existência o que não existe. No caso, a mão ressequida desse homem, aquela mulher corcunda que tinha os seus ossos todo tortos, quando Jesus dá ordem: apruma-te direito, ele dá ordem a todos os órgãos, cada particularidade do corpo daquela mulher, inclusive as células tronco, foi lá e trouxe a existência que não existe. É poder de autoridade que manda e desmanda aonde quer, como quer e da maneira como quer. Ele é Deus Todo-Poderoso. Todos esperando, perplexos com o que ia acontecer. E de repente Jesus tira a pedra, vão lá em obediência, tira a pedra, e Jesus vai e diz: Lázaro, sai para fora. Você acha que quando Jesus gritou, Lázaro apareceu igual um avião hipersônico na porta do sepulcro? Não. Houve um momento do grito: Lázaro, sai para fora. Todo mundo ficou perplexo olhando, e o mau cheiro está saindo do buraco. Aí, creio que deve ter levado aí 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos para ele se levantar. Estou conjecturando, 3 minutos, o povo, todo mundo olhando, o que vai sair de lá? Aí um conversando com o outro: será que ele enlouqueceu? Será que ele está maluco, doente mental? Como pode? Vai chamar Lázaro, ele está lá 4 dias de morto. Quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora, a Bíblia diz que Jesus brada em alta voz. A palavra, a voz do Cristo, desceu ao Sheol, trouxe o espírito e a alma de Lázaro, e entrou dentro daquele receptáculo que era o corpo que estava em decomposição, e aquilo que é a vida entrou naquele corpo inanimado, trouxe a vida novamente. Ele usou do seu poder, e todas as células, todas as particularidades do corpo humano que Lázaro possuía, obedeceu à ordem do Criador, foi restaurada. Lázaro sai de lá com aquela pele que ele devia estar tudo empolando, apodrecendo. Quando ele sai, que desenrolam ele, Lázaro está como nunca esteve, perfeito para viver no meio do povo. Pastor Américo, o que é que o senhor está querendo dizer? Temos que ouvir a voz de Cristo. O milagre da transformação, da mudança sobrenatural na vida de qualquer um, tem os seus degraus, tem os seus princípios, e meio e fim. Tem o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Convertei-vos. Qual o segundo passo? Assimilai a minha palavra e santificai-vos nela. Qual o terceiro passo? Assimilei, vou ter comunhão, intimidade com Ele, relacionamento com esse Cristo. Por meio de quê? Por meio da prática daquilo que eu aprendo. Amor ao próximo, respeito ao próximo, se tornar mais humano, ter mais sensibilidade de entender a necessidade de cada um, não se transformar no egoísta, covarde, só quer sentir prazer. Cheio de gente egoísta hoje vivendo no mundo, egoísta, covarde. Quando o camarada se entrega às drogas, ao alcoolismo, quando o camarada se entrega ao crack, à heroína, à cocaína, egoísta, covarde, frouxo, fraco, só pensa em satisfazer o seu desejo, não olha para ninguém, não olha para a circunstância, não aprendeu a ser um ser humano inteiro, se entregou por vaidade à própria destruição de sua própria vida. Mas quando nós aprendemos com a palavra, nós preservamos a nossa vida pela obediência a ela. E essa obediência tem nome, é santificação. Quando eu obedeço, me santifico. Quando eu me santifico, eu aplico aquilo que me santifica na minha vida, aplico no meu cotidiano. Isso faz de mim uma pessoa melhor, uma pessoa com uma dinâmica maior.
Então o que é necessário obedecer? O que eu devo fazer? Andar conforme esse ensinamento dessa palavra. Qual a atitude que eu tenho de tomar? Me submeter a esta autoridade. Por que está difícil hoje? Por causa desse evangelho mamão com açúcar de R$1,99 que se compra em porta de boteco? Não! Você é filho, Deus tem que te dar, você tem que pedir, você tem que exigir de Deus. Não, você tem que aprender essa palavra, você tem que assimilar ela, e você tem que se santificar por ela, porque quando eu aprendo, assimilo e me santifico, eu me torno melhor, eu começo a conquistar, eu deixo de perder, eu me coloco de pé e deixo de ficar prostrado. Eu sou adorador é vencedor, meu querido. Então para de querer negociar com Deus na sua condição de escravo. O olho está desse tamanho, o dinheiro, eu quero riqueza, eu quero casa bonita para andar inchado com os outros. Aí consegue uma vitória, ele se acha melhor do que todo mundo. Não, estou igual a todo mundo, meu querido. Bênção não define o que Deus é na sua vida. Não define. Não define. Porque vai lá, os traficantes, os vendedores de arma, traficantes de órgão, traficantes de mulheres, traficantes de tudo, eles têm casas, têm ilhas, têm mansões, comem a comida que talvez eu nunca comi e que você nunca vai comer, nem por isso eles são aprovados por Deus. Lembra que quando Jesus diz que muitos vão chegar naquele dia, hora lá, ó, Senhor, vão importunar tanto que já vai falar, o que foi? Abre-nos a porta. Ele: não vos aprovei, não vos conheço, não. A palavra certa ali é: não vos tenho aprovado. Aqui só entra quem foi aprovado, e aprovado por assimilar, se santificar por esta palavra e viver esta palavra. A verdade é essa. Agora, não julgue ninguém pelo que o diabo está fazendo na vida dele, não. Dê oportunidade. Jesus não falou: come uma colher de sal, come uma saca de sal com ele. Ande uma milha, se for necessário, ande duas. Então quer dizer, eles esperavam que Jesus impedisse de Lázaro morrer, mas Jesus deixou Lázaro morrer. Se Jesus vem no mesmo dia em que a mensagem foi entregue, Jesus chegava lá, pegava Lázaro vivo. Interessante que ele fala para os discípulos assim: ó, o Lázaro não está dormindo como vocês estão pensando. Lázaro morreu, morte mesmo, está lá. Mas eu vou lá e vocês vão ver. Aí Jesus vai dizer assim, dentro do texto aí: foi bom que isso assim sucedesse, que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer. Eles estavam sendo também provados, e dentro da provação, eles preferiram o quê? A acomodação. Senhor, tu vai voltar para a Judéia? Lá querem te matar, lá buscam te destruir, e aqui tu está pregando. O ser humano, ele é inclinado às coisas fáceis, e o diabo sabe disso. Só que Jesus é o homem, é o unigênito Filho de Deus. Sabe o que é o unigênito Filho de Deus? O único homem que portava a vida espiritual como hoje a igreja porta. O Espírito de Deus estava nele, e hoje o Espírito de Deus está na igreja. Por isso não se admite um crente: eu estou depressivo, eu estou no Natal. Não tem esse negócio. Vá para a igreja. Teu sofrimento é um momento teu ímpar na sua vida, de você ser provado por Deus. Falar: Senhor, eis-me aqui. Está doendo, mas eis-me aqui. Está machucado, mas eis-me aqui. Estão me traindo, Senhor, mas eis-me aqui. Estão armando laço contra mim, Senhor, estou aqui. Tu és a minha salvação, o meu rochedo, em quem eu confio. E o braço de poder, a mão estendida do nosso Deus, vai estar sobre a sua vida, operando milagres e maravilha. Está doendo? Tá, mas estão lá de pé. Eu vou dar um exemplo agora, fresquinho. Entraram em Israel, mataram mulheres grávidas, tiraram os filhos de seus ventres, esfaquearam as crianças, e parece que as mulheres, mesmo com a barriga rasgada, estavam vivas, viram seus filhos ser esfaqueados, recém-nascido, e depois degolaram as mulheres, queimaram o jovem, mataram o jovem, sequestraram velha, mataram criança, destruíram famílias inteiras. É fácil você passar por isso, mesmo que não seja seus parentes, mas que seja seus patrícios. O povo de Israel se derreteu
Mas daqui a pouco eles respiraram. Cada um pegou o seu fuzil, cada um se apresentou, e eu fiquei admirado de um general aposentado de quase 70 e poucos anos. Ele saiu de sua casa, ao invés de correr e se esconder em abrigo antiaéreo, ele pegou o carro dele, foi para as regiões onde estava sendo atacada, as pessoas matando, ele foi salvar quanto ele pôde salvar. E depois que aquilo assentou, que o povo percebeu o que estava acontecendo e respirou, todos os jovens de Israel, espalhados pelo mundo inteiro, pegavam aviões e iam para Israel, estão se apresentando lá. Eu estou aqui, passamos por isso, mas agora é justiça. O que tu está vendo hoje acontecer lá é a resposta da justiça. Aconteça o que acontecer, Deus está nos dando exemplo aí no cotidiano. Tem problema, o diabo é destruidor, chegou na minha casa, chegou, mas eu estou de pé. Eu vou olhar para ele com carinha de cordeiro. Jesus chama ovelha. Mas quando você está dentro do aprisco de Jesus, para enfrentar o diabo e suas obras, surge dentro da ovelha o leão da tribo de Judá. Surge ali aquele povo que acompanhava Davi, que diz que a cara deles era como cara de leão. Eles tinham uma face para olhar para o adversário, só o adversário olhar para eles, o adversário temia. E não era só cara não, meu querido. Quando eles botavam a mão, eles faziam o que tinha que ser feito. Então o que isso quer nos mostrar? O que o texto nos mostra? O homem é fadado à facilidade, não o Senhor. Fica aqui onde o Senhor está. Aqui você está bem. Você está aí com essa vidinha de 1,99. Mas passa pelo deserto, que do outro lado tem promessa, tem terra nova, tem novos frutos, tem bênção de Deus. Se você não aguentar a provação, vai morrer no deserto. Vai morrer no deserto, vai ser comido de bicho no deserto, seus ossos vão ficar, por exemplo, no deserto do desprezo, da imoralidade, e das pessoas olhar para você, e é crente, hein? Você tem que olhar para você e falar, caramba, o diabo está batendo forte, o diabo está lhe jogando míssil, o diabo está dando tiro de canhão, bomba atômica, e a moça, o rapaz, a mulher, o cara, o homem está de pé, meu irmão, está lá porque tem um Deus vivo. É isso que tem que ser a sua resposta. Por quê? Deus age em favor daqueles que amam a Ele. Qual a família que dava guarida a Jesus? Jesus estava em Jerusalém, andava 3,5 km aproximadamente de Jerusalém até Betânia, para pernoitar na casa de Marta, Lázaro e Maria. Com certeza, vou falar aqui da nossa realidade, chegava lá, tinha um arrozinho gostoso, tinha lá um feijãozinho temperado, tinha lá um refresco, uma aguinha gelada para Jesus beber, tinha lá um cantinho com um colchonete para Jesus deitar, passar a noite, um lugar fresco, tinha lá uma bacia, um local para lavar os pés, até tomar um banho. Jesus fica aonde recebe ele com amor, com carinho, com bondade. Ainda que a morte venha, ele tem resposta para nós. Ainda que a traição venha, ele tem resposta para nós. E você tem que saber uma coisa que eu vi um pastor dizer, e eu guardei aquilo no meu coração, que de vez em quando eu falo isso, eu não gosto de falar não, lixo é lixo, pronto. Aí às vezes a pessoa olha para você, caramba, o cara está no meio do lixo, olha lá. Mas luxo, muitas das vezes se tira do lixo. Deus tira o luxo do lixo, mas não tira lixo do luxo. Se é luxo, agora se não é luxo, é lixo. Então o que você é? Aonde você está? Se coloca de pé onde você está, vê você passa, eu já fui no meio do mato. Aí quando eu abri o mato assim, eu tomei um susto, rapaz, que no meio de um montão de lixo, tinha um pezinho de girassol, mais ou menos de uns 80 centímetros, e uma baita flor de girassol, com a mais linda do mundo. Então no meio daquele lixarada que eu estava, eu parei para admirar aquela flor, fiquei admirando, eu falei, caramba, não é possível. Aí como eu gosto de planta, desde garoto, aí eu fiquei olhando, e foi aqui perto onde eu estou pregando, aqui, tem um beco aqui perto. Aí, na parte de baixo, assim, onde tem uma meia água hoje lá, ninguém via, estava atrás de uma moita, uma choqueira de murubu. Aí eu entrei, quando eu abri aquilo, eu olhei, eu falei, que é isso, rapaz? Fiquei olhando, aí dei a volta, olhei, fiquei admirando, tá no lixo. Muitas das vezes o luxo está no lixo, mas Deus vai usar
da sua autoridade para tirar de lá. Aí eu fui lá, olhei, aí fui cavando, tirando aquele monte de saco, de lixo, coisa, fui na raiz dele, lá embaixo ele estava num bocado de terra. Aí eu, mais que esperto, peguei, fui cavando em volta com a mão devagarzinho, peguei um pauzinho, cavei, peguei um saco, arregacei o saco todo assim, botei o saco embaixo na raiz, fui cavando e fui botando ele dentro do saco, jogando terra para dentro do saco, tirei, levei para minha casa e plantei numa hortinha que eu tinha, tipo um triângulo, né? Que era no fundo da minha casa lá onde eu morava, que é aqui perto também. Botei lá, minha mãe quando viu ficou maravilhada. Meu filho, que coisa linda! Eu devia ter mais ou menos 12 para 13 anos. Botei lá, ai minha mãe ficou toda boba, e eu passei semanas tendo aquela, né, oportunidade de acordar de manhã, ir lá e molhar, né, que eu tinha couve lá plantada, eu tinha roseira branca, linda, tinha um pé de pinheiro, eu plantava chuchu, plantava bertalha, sempre plantei. Aí, a minha mãe acordava todo dia, ela falava para mim assim, já molhou o girassol? Eu falei, já está molhado lá, já molhei. Eu sentava na cadeira e ficava olhando aquilo. Por quê? Admirando a beleza daquilo que muitas vezes está perdido, em um local não tem nada, mas quando você tem isso aqui, visão, não é o olho para olhar não, olhar, todo mundo olha e vê, é visão, é você saber olhar valores, ver princípios. Às vezes tu olha assim, caramba, pode ser até que você seja enganado, né? Como pessoas já foram, com uma realidade de muita gente que eu conheço, né? Inclusive até da minha mesmo, em certos pontos. O cara se engana, pensa que tem princípio e não tem, e depois vai pagar o preço, mas o que? Faz parte da nossa vida. Aí por isso eu vou me destruir. Não. Muitas das vezes se tira o luxo do lixo. Então quando nós estamos aqui vendo Jesus fazendo esse milagre, Jesus está dizendo para a humanidade, ó, não se acomode no local onde tu está. Tem gente que não vai mais além porque se acomodou, está aceitando tudo, está quietinho ali. Jesus está falando, ó, não fuja do problema, mas tu vai voltar para a Judeia lá, ande na luz, eu estou com a luz, vocês estão com a luz, está temendo o quê? Vá, porque Deus tem vitória para você. Quer mudança no casamento? Obedeça. Quer bênção? Obedeça. Quer prosperidade? Obedeça. E enfrente a dificuldade. Mesmo sem condições e possibilidade de vitória, creia. Deus é poderoso, é maior do que tudo. Tudo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ministério Guiando o Rebanho, Escola Bíblica Dominical, uma bênção de Deus para o seu coração. Quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer você. Se falou ao seu coração, compartilhe esta live, ajuda o pastor Américo aí, compartilhe, vai lá no nosso YouTube, curte a nossa mensagem, faz um comentário, vai no Facebook, curte, faz um comentário, nos ajude. Um beijo no seu coração, ó, Paz de Cristo, logo mais um culto de celebração com você. Um abraço, próxima semana capítulo 12 do Evangelho de João, a Paz de Cristo.